Olha, com alegria nós chegamos a você aqui na TV Com Brasil, através da Rede Nacional de Televisão, e também nós deixamos aqui o abraço ao Rubens da TV Grandourados, que nos permitiu este espaço de comunicar a você por todo o Brasil através aqui da TV Com. Eu sou o pastor Ildemar, da Igreja Presbiteriana de Dourados, e quero deixar aqui também um convite especial para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul. Você de outras partes do país que está nos acompanhando agora, venha conhecer aqui o Mato Grosso do Sul, especialmente a cidade de Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, conhecer a nossa região, tantos plantios, um estado do agronegócio, de tantas produtividades aí do nosso agronegócio e também das belezas naturais aqui do Mato Grosso do Sul. E eu quero deixar um abraço aqui ao povo lá de Minas Gerais, nos acompanhando aqui na TV Com, e também ao nosso povo lá das cidades de Lajinha, Terra Natal, São José do Mantimento, toda a região aí da Zona da Mata Mineira. Nosso abraço a esse povo querido. E não saia daí que nós vamos dar um intervalo e voltamos, que temos uma mensagem especial para você hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus aqui com você, Evangelho de Lucas. Lucas é um autor extraordinário. Lucas era um historiador nato. Quem lê o Evangelho de Lucas, as narrativas de Lucas, descrevendo o ministério de Jesus, a sensação que temos é de um pintor pintando uma tela. Veja como ele registra aqui as palavras de Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26, diz assim: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós temos aqui um princípio maravilhoso da vida cristã. Nós temos uma formação maravilhosa na Palavra de Deus. Eu digo nós, aquele que forma a sua consciência, os seus valores na Palavra de Deus. Se você olhar a nossa sociedade brasileira, nós temos uma grande maioria do nosso povo brasileiro, talvez 80% ou mais, que tem uma formação cristã, de uma forma ou de outra, seja de uma igreja ou de outra cristã, mas tem uma formação cristã. De forma que os valores da nossa pátria são valores cristãos, o chamado judaico-cristãos. Por que essa expressão judaico-cristãos? Porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ter que conjugar essas duas partes da Bíblia, porque conta a mesma história, é uma mesma realidade, é uma mesma igreja, é um mesmo projeto. No Antigo Testamento, Israel era a igreja e ao mesmo tempo era a nação, era o povo que Deus escolheu para trazer Jesus, o seu próprio Filho, a encarnação do Verbo até nós. A partir do Novo Testamento, o Israel do Antigo Testamento dá lugar à igreja do Novo Testamento, mas é uma sequência natural, uma sequência das promessas de Deus. É a família da fé, o Israel de Deus do Novo Testamento é a igreja, e agora não é mais uma nação, mas com gente de todas as tribos, povos, raças, de forma que a palavra de Deus se espalhou pelo mundo, e Jesus é Senhor da história.
A história se conta antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como você tirar o senhorio de Cristo do universo, porque Ele é o Criador do universo. Você vive num mundo que foi criado por Deus e há um Senhor absoluto desse universo, é o Senhor Jesus Cristo, porque o Pai deu ao Filho todas as coisas para que Ele fosse Senhor do universo, Criador, preservador, Senhor, de forma que nós vivemos no mundo de Deus, criado por Deus, e não podemos tirar as ações da Trindade, separar as ações da Trindade. Então aqui neste texto nós vemos que estamos tratando aqui do Evangelho dentro daquele anúncio de Jesus e os nossos valores fundamentais da nossa fé, da nossa família, os valores do nosso estilo de vida dentro da sociedade está formado aqui na Palavra de Deus. E há aqui um princípio extraordinário que tem regido e mantido a igreja viva e ativa em todo o mundo, no passar das décadas, no passar dos séculos. Estamos aí no ano 2020, em pleno século 21, e estes anos se passam sob a regência, sobre o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E este princípio que norteia a igreja é que deveria acordar todo o universo para entender que uma grande loucura do homem é querer perseguir a igreja de Cristo. E eu quero destacar aqui o princípio do Evangelho no nosso primeiro bloco e aplicá-lo à prática no segundo bloco aqui do nosso programa de hoje. Jesus está dizendo: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Seguir a Cristo é um desafio. Ninguém se diz cristão e consegue manter uma falsa confissão, porque um dia ele vai se deparar diante de alguma realidade que vai obrigá-lo a tomar uma direção, e se ele não é um cristão verdadeiro, ele não vai aguentar a situação. Vou te dar um exemplo. No primeiro século da era cristã, muitas pessoas, vendo multidões se convertendo, no Pentecoste Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia, e muitas pessoas vão no tropel da multidão mesmo, são manobrados, não têm consciência do que estão fazendo, vão pela manobra, vão pelo tropel da multidão. Então muitos se declararam cristãos, mas não eram de fato. E logo em seguida desembocou uma grande perseguição contra a igreja. E as pessoas eram levadas aos tribunais. E aqueles que diziam Jesus Cristo é Senhor, quando o Império Romano exigia que eles dissessem que César era Senhor, e eles, não, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, este é Senhor do céu e da terra. Eles eram então mortos. Mas aqueles que não eram cristãos de fato, não tinham aquela convicção profunda na sua alma, não tiveram de fato um encontro transformador com Cristo, não aguentava a pressão do julgamento e automaticamente negava a Cristo e dizia César é Senhor, e era cristão nominal. Ele não tinha condição de assumir a profissão de fé que ele havia feito. Mas aqueles que são cristãos de fato e de verdade, que nasceram de novo, que foram regenerados pela graça de Deus, que experimentaram um novo nascimento, eles estão dispostos a morrer pelo nome de Cristo. Então, Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você vai ter que negar a si mesmo, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Cristo, ou você vai servir a si mesmo, ou você vai servir este mundo, ou você vai servir o mundo das trevas, Satanás e o seu reino. Mas não tem como você seguir e servir a dois senhores. Então a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, assume essa responsabilidade e siga-me. Pois aqui vem o princípio: quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, este a achará. Ou seja, a quem a sua vida pertence? A quem pertence a sua vida? Pertence a você mesmo? Pertence a alguma ideologia da nossa época? Pertence ao medo? Pertence a Satanás? Pertence a este mundo? Ou pertence a Cristo? Aqui está toda a diferença, inclusive para você manter um estilo de vida dentro dos padrões do Evangelho. Aqui está o grande teste da vida cristã. Porque se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que fazer muitas manobras. Às vezes, para salvar a vida, as pessoas contam mentira, né? Não, mas quantos procuram aí no próprio gabinete pastoral e falam: não, pastor, eu tive que contar uma mentirinha para salvar o meu casamento. Eu tive que contar uma mentirinha para salvar a minha empresa, para salvar o meu negócio. Eu tive que contar uma mentirinha para salvar a minha vida. Eles estavam dizendo que eu era. Lembra que Pedro contou uma mentirinha para salvar a vida dele? Lá no dia que Jesus estava preso, uma criada olhou para ele, aquele jeitão galileu dele, né? E falou assim: você é um deles. E Pedro falou: não sou não. Mas era. E não, mas vem um outro e fala: não, você é um deles, olha o seu sotaque. Ele falou: não sou não sou um deles não. Negou que era discípulo de Cristo, mas ele não era só discípulo de Cristo, ele era um apóstolo de Cristo. Depois, quando Jesus ressurreto encontra com Pedro, Pedro envergonhado, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Presta atenção que uma mentirinha não vai resolver seu problema. Quem quiser salvar a sua vida, inventar uma manobra para salvar a sua vida, perdê-la. Agora, quem tiver disposto a assumir um padrão real de comprometimento com Cristo, de vida cristã, quem quiser perder a sua vida e estiver disposto a perder a sua vida, falando a verdade, não negando os seus princípios, não negando os seus valores, ainda que você esteja dentro de um ambiente que você será ridicularizado, como por exemplo dentro das nossas universidades brasileiras, quando um jovem nosso se diz cristão e que segue a Cristo e que tem a Bíblia como regra de fé e de prática, ele se torna objeto de escárnio, ele não é respeitado. As universidades que pregam tanto respeito não respeitam a fé dos nossos filhos. E muitos jovens, não querendo perder a amizade, conta lá uma mentirinha: não sou não, meu pai, minha mãe que são, eu não. Então, se você estiver disposto a perder a sua vida, esse achará, esse a salvará. Então este é um princípio que eu quero que você preste atenção nele, porque aquele que é de fato regenerado pela graça de Deus, ele não abre mão desse princípio. Quem quiser salvar a sua vida, perderá a sua vida. Mas aquele que estiver disposto à morte, a perder a sua vida, esse a achará, esse a salvará. E é esse princípio que eu quero tratar com você depois no segundo bloco desse programa. Vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Hoje nós estamos tratando aqui no programa um princípio fundamental para a vida cristã. Você que está me acompanhando aqui pela TV Grandourados, também transmitido pela TV Com Brasil, não esqueça que este princípio é o DNA da vida cristã. É o princípio regulador da nossa vida cristã para enfrentarmos
os desafios do Evangelho dentro de uma sociedade que se opõe ao Evangelho. A nossa sociedade brasileira não se opunha tanto ao Evangelho, mas ultimamente tem sido notório uma oposição ferrenha ao Evangelho. As últimas agora do nosso amado Supremo Tribunal Federal é agora dar uma tolhida nas igrejas no Brasil e dizer que qualquer pessoa que tirar proveito do contexto religioso pode até perder a sua candidatura caso seja eleito e tenha feito uso do contexto religioso que ele vive. Um cristão, ele vai estar sempre dentro de algum contexto muito saudável da vida cristã. Mas nós estamos vendo que são as mordaças que estão colocando na igreja, e no mundo inteiro. A ONU também agora está lá com o seu princípio de perseguir o cristianismo, e nós bem sabemos, a palavra de Deus nos alerta para isto, e a igreja será perseguida na terra, e é claro que há abusos também que precisam ser corrigidos. Nós nunca concordamos com o falso profeta, e o falso profeta sempre vai tentar tirar proveito da religião, mas nós precisamos entender que há um princípio no Evangelho que a igreja vive por ele. As autoridades querer tentar perseguir a igreja é uma grande perda de tempo. Então não adianta cortar a língua da igreja, não adianta pôr mordaça, porque nós aprendemos esse princípio de Jesus: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem estiver disposto a perder a vida, ao martírio, à morte, por amor de Cristo, este a salvará. Até porque, diz o texto aqui, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Nós obedecemos às autoridades enquanto essas autoridades não extrapolam dos seus princípios e da soberania e da sua esfera de poder. Mas nós não negociamos os valores da palavra de Deus, nós não negociamos os princípios da palavra de Deus. Se quiserem nos matar, nos matem. Também não vão fazer revolução, tomar poder, essa é a bobajada toda aí. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e o reino da igreja também não é deste mundo. Nós não estamos interessados no reino deste mundo, mas os valores do Evangelho, esses nós estamos interessados. Se alguém quiser salvar a sua vida, contar aquela famosa mentirinha para escapar do problema, perdê-la-á. Agora, aquele que estiver disposto a perder a vida por minha causa, este a salvará, porque de nada aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a você que é um cristão que está me ouvindo aqui agora, eu quero lembrar mais umas palavras, porque diz aqui o texto: primeiro, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada você tentar livrar a sua vida, poupar a sua vida, se você ganhar o mundo inteiro, não vai compensar a sua alma. Então não adianta você querer poupar a sua vida na hora que tiver que dar um testemunho fiel do Evangelho dentro da sua família, na sua empresa, na sociedade, porque os cristãos têm que dar um exemplo firme do Evangelho na sociedade onde vivem, serem pessoas exemplares no cumprimento dos seus deveres com o Estado, com a sociedade, no respeito à vida. É por isso que nós não concordamos com o aborto, é por isso que nós não concordamos com a ideologia de gênero, é por isso que nós não concordamos com as bandeiras LGBT, porque qualquer coisa que foge aos parâmetros da palavra de Deus, nós cortamos imediatamente. Não adianta querer salvar a sua
sua vida por essas vias, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem tiver disposto a dar a vida por amor do Evangelho, este achará, porque não adianta o homem perder o mundo inteiro e ganhar a sua alma. Outra coisa, e perder a sua alma. Outra coisa, Jesus está dizendo aqui: qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração, o Filho do Homem também se envergonhará dele na glória do seu Pai e dos santos anjos. Nós não devemos nos envergonhar do nome de Cristo que nós carregamos, e nem devemos envergonhar o nome de Cristo que nós carregamos. É um grande desafio para nós isto. Nós não podemos nos envergonhar de sermos um cristão. Você é um cristão, eu sou um cristão, e seja um cristão de fato. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? De nada valerá as suas riquezas, a sua biografia, o seu bom nome. Não, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um PhD para zelar, eu tenho um CR, alguma coisa para zelar. Eu sei, mas acima de tudo você tem o nome de Cristo para zelar. Você tem o Evangelho para zelar. Você que se declarou um cristão e professou a sua fé em Cristo, seja um cristão de fato e de verdade. Obedeça às autoridades, respeite as leis do nosso país, mas também não seja sem discernimento, para entender que nós temos valores muito maiores, que ainda que venha custar a nossa vida, nós não podemos abrir mão deles. O vencedor lá em Apocalipse, aquele que perdeu a sua vida pela causa do Evangelho, o vencedor em Apocalipse é a figura mais contraditória com os valores da nossa sociedade, com os valores do nosso tempo, com os valores deste século, onde as pessoas querem se dar bem na vida. O vencedor lá em Apocalipse, alguns deles morreu decapitado, a maioria deles eram fracos, a maioria deles morreram por não negar o nome de Cristo, e as autoridades fizeram com que levaram eles ao martírio e tiraram a vida deles ali. O vencedor lá em Apocalipse é a figura mais estranha, porque não venceu nada, ele morreu. Que vitória é essa desse vencedor? Ser fiel até a morte. Ele foi fiel. O vencedor ali morreu, deu a vida. Ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel mesmo a sua fidelidade lhe custando a vida. Porque quando Atos dos Apóstolos 1:8 fala assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha ali no grego é martíria. É aquele que está disposto a testemunhar até a morte, ainda que isso lhe custe a vida. Ainda que o todo soberano imperador romano colocasse o dedo no nariz dele e dissesse: negue a Cristo ou você vai morrer. Ele não negava a Cristo mesmo diante de toda a empáfia daquele império. E nós não vamos negar a Cristo diante da empáfia de algumas autoridades do nosso país que querem colocar mordaça na igreja. Nós não vamos nos silenciar diante disso, não vamos nos rebelar contra as autoridades, mas se tiver que pagar com a nossa própria vida, nós vamos pagar, porque esse princípio aqui vale mais para nós do que qualquer outra coisa. Esse princípio vale mais para nós do que qualquer decreto de império, do que qualquer ordem mundial. Nós estamos dispostos a entregar a nossa vida, porque de que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você já negociou a sua consciência, repense a sua vida. Se você já negociou a sua fé, repense a sua vida. Se você já negociou os seus valores, os seus princípios, repense
a sua vida. Ainda há tempo. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perder a vida por esta causa, esse a ganhará. Você pode viver feliz sem Cristo neste mundo, mas 1 minuto no inferno será suficiente para você esquecer todas as alegrias que você teve nesse mundo. Pense nisso. Deus te abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao momento final deste programa. Quero agradecer, é claro, a sua audiência aqui conosco. Você pode também acompanhar esse programa no canal de YouTube da TV Grandourados e também no canal de YouTube da TV IPB Dourados. E quero deixar aqui um abraço a você que nos acompanha e desejar que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você pode, nesse período de pandemia, nós entendemos que é de grande importância os decretos da nossa cidade para não nos reunirmos, mas estamos transmitindo o culto da igreja e as famílias realizando os cultos em casa. TV IPB Dourados, no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas no canal do YouTube e às 19 horas também transmitido aqui na TV Grandourados, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você e com a sua família. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que fortalece a nossa fé, nos encoraja para as lutas da igreja neste tempo. Obrigado a Deus porque o Senhor morreu por nós, o Senhor deu a Tua vida por nós. E agora também nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo Senhor e pela causa do Evangelho. Dê graça ao coração daquele que nos acompanha nesta hora, para que seja fortalecido na Tua graça e no Teu poder e nos valores da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nome de quem nós não nos envergonhamos de dizer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Dá-nos graça para podermos, ó Deus, sermos firmes na nossa confissão. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense.